para depois deixar lá para vocês. Pronto, já está gravando. Vamos começar, então? Todo mundo com o material, todo mundo com os slides? Vamos lá. Sim. Então, essa nossa aula aqui, ela é uma aula bem gostosa, assim, os nossos temas, eles são bem tranquilos, gente, eles são bem fáceis. Eu pedi para vocês lerem um texto, vocês viram que é um texto bem simplesinho, é um texto que ele faz uma síntese, né, sobre um livro em inglês, mas ele traz ali alguns conceitos sobre empatia, e aí depois a gente vai conversar, que eu chegar aqui no termo da empatia, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Então, vamos iniciar. O nosso tema de hoje, ele vai falar sobre relacionamentos interpessoais, né? Então, vocês vejam que os nossos temas, eles vêm falando sobre os aspectos aí da psicologia. A cada tema ele traz aí um pouquinho, um conceito diferente, um conceito mais teórico, e hoje a gente vai falar, então, da questão dos relacionamentos, né? Por quê? O nosso foco aqui da nossa matéria é sempre, a gente não pode esquecer, que é sempre a questão comportamental, né? Então, é uma questão comportamental em que eu falo, trago alguns conceitos de comportamento humano e que eles precisam ser, assim, vocês precisam fazer uma reflexão no sentido de você, enquanto profissional da saúde, como é que você atua com esses comportamentos, né? E como que você enxerga, então, assim, é a questão comportamental, do seu ponto de vista enquanto profissional da saúde e o comportamental enquanto seu ponto de vista em relação ao seu paciente, né? Então, assim, você precisa sempre apresentar os conceitos, né? E compreender os conceitos nas duas situações. Por isso que a gente vai falar hoje sobre empatia, tá? Então, nessa aula, a gente fala um pouquinho sobre as relações interpessoais, a gente vai falar sobre a competência interpessoal, e para a gente falar sobre competência interpessoal, a gente precisa entender o que é competência, né? Depois a gente fala sobre empatia, e no final a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre a questão dos comportamentos esperados. Essa aula, assim, no presencial, aí quando a gente voltar, a gente pode até retomar esse tema, porque ela é uma aula, por exemplo, que ela tem muita dinâmica de grupo, alguns exercícios que a gente faria em sala de aula, teria uma coisa mais prática. Mas aí depois a gente retoma para fazer esses exercícios de dinâmica, e quando a gente voltar, e se Deus quiser, semana que vem, vamos ver se isso acaba, e aí a gente já retorna na outra, né? Aí dá para a gente, tem 2 meses aí para a gente recuperar essa defasagem aí da questão prática, né? Tem algumas aulas que a gente podia fazer alguns exercícios, dinâmicas, enfim, tá? Bom, então a gente começa falando sobre relacionamento interpessoal. Então a gente tem aqui algumas definições, né? Então, o relacionamento interpessoal é a forma como a gente se relaciona com o outro, né? Então, eu comentei isso com vocês. A gente sempre vai ter alguns conceitos que alguns conceitos que a gente usa em psicologia, que eles sempre vão aparecer em algumas palavras, né? Então, a gente tem o intra, lembra disso? O intra, o extra e o inter, né? Então, o que é o interpessoal, né? Que é o relacionamento entre as pessoas. Esse relacionamento, ele sempre está relacionado ao quê? O que é esse relacionamento que você tem com as pessoas, né? A forma de você interagir com o outro, porque nessa interação envolve aspectos o quê?
você envolve emoções, você envolve atitudes e você envolve ações, né? Então, às vezes, no seu relacionamento interpessoal, às vezes, uma palavra que você fala errada, que ela foi mal colocada, ela compromete ali aquele relacionamento. Então, imagina você, como profissional da saúde, por que a gente tem essa aula de psicologia? Porque a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para as pessoas, né? Então, você imagina, você está num atendimento e aí uma palavra que você disser mal colocada, uma palavra que você disser mal colocada, pode comprometer ali o teu atendimento. Aquele paciente pode não retomar, não voltar mais, ele pode se ofender, então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão aqui das emoções e das atitudes, né? Então, essa interação, que é esse processo que eu estou falando para vocês, essa interação, então, ela vai se manifestar por meio... Vocês estão vendo os slides? Está todo mundo vendo? Pessoal? Eu sim. Está todo Sim, mundo professora. vendo? Tá. Eu estou agora, estou no slide 4, tá? Então, veja, esse processo de interação, ele vai se manifestar por meio dos comportamentos verbais e não verbais. O que seriam os comportamentos verbais e não verbais, gente? Já ouviram falar? E fluência, né? A gente usa muito esse termo. Fluência verbal e fluência não verbal. O que seria? Pessoal? Verbais seria palavras e não verbais seria atitude, ações. Isso, comportamento, né? Então, assim, verbal é aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente realmente fala, aquilo que... então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Com as palavras. Às vezes é melhor você pensar antes de falar, porque uma palavra mal colocada, ela pode aí ter consequências, né? E os não verbais são os comportamentos, né? É a questão da postura mesmo. Então, é aquilo que a gente brinca e fala que é caras e bocas, né? Então, a gente... às vezes você está verbalizando uma coisa, mas a sua atitude ela é completamente diferente. Você fala que você está bem, mas você está com uma cara completamente abatida, está com olheira, está super cansada. Então, fisicamente, o teu não verbal está demonstrando uma coisa e você está falando, não, tô bem. Ou às vezes ao contrário, você fala que não está bem, mas o físico está demonstrando que está, né? Então, esse processo de interação, então, ele vai se manifestar, né? O que eu estou querendo dizer é que, assim, o relacionamento interpessoal, ele envolve uma série de aspectos, entre eles, né? A forma que você se comunica, a forma que você se porta, né? A sua postura, o teu comportamento. O processo de comunicação, então, mais utilizado aí entre as pessoas é a fala, os gestos, né? A própria comunicação. E isso tem uma repercussão bem grande quando a gente fala na questão do trabalho no ambiente organizacional, né? Que exige de você uma postura mais formal, né? Do que numa situação familiar, numa situação entre amigos, numa situação de lazer, né? Então, quando a gente fala do ambiente organizacional, a gente fala do trabalho, ele acaba exigindo uma postura mais formal, e aí você tem que tomar mais cuidado, assim, você precisa escolher melhor as palavras, por isso que na faculdade a gente fala muito de usar os termos técnicos, usar os termos corretos, né? Você ter cuidado com a forma como você
explica alguma coisa, a gente tem sempre que partir do princípio que você vai ter um paciente. E aí você precisa ter o cuidado de como você vai se expressar para com esse paciente, certo? Então, veja, quando a gente fala, então, de relacionamento interpessoal, esse material todo aqui, ele está no livro didático de vocês, também está nas aulas web, né? Então, assim, vocês têm as aulas lá e é exatamente o mesmo conteúdo, tá? E aí tem uma definição aqui, né, do Moscovitch, que é as relações interpessoais, ela se desenvolve em decorrência do processo de interação. Então, assim, as relações que eu estabeleço com as pessoas, as relações que eu estabeleço entre as pessoas, elas são uma consequência do processo de interação. Então, assim, eu vou interagir com alguém. Nessa interação, eu tenho um comportamento, eu tenho a minha fala, eu tenho a minha postura, eu tenho as minhas emoções. E a partir desse conjunto, surge o relacionamento interpessoal. Por isso que, às vezes, você faz a opção de se relacionar com algumas pessoas e, às vezes, você fala, olha, eu prefiro não ter amizade com essa pessoa, prefiro não me relacionar com essa pessoa, né? É um processo de escolha que ele surge depois que você já teve uma interação, né? Você já ouviu, você já teve um contato com aquela pessoa. Deu para entender ou está confuso? Sim, eu entendi. Pessoal, tudo bem? Sim. Tá Sim, bom. professora. Bom, então a gente, na relação interpessoal, ela tem aí, ela se traduz pela existência de um sentimento, né? Veja esses autores, eles fazem a seguinte colocação. Eu vou ler aqui o slide e depois eu vou explicar para vocês, né? Veja, uma relação interpessoal, ela se traduz pela existência de um sentimento de confiança. Então, eu grifei as palavras básicas, né? Os termos essenciais. Então, veja, a relação interpessoal, ela se traduz, ela acontece por causa de um sentimento, né? De confiança. Então, assim, você teve uma interação com alguém e aquela pessoa te passou uma confiança ou não. E aí, a partir daí, estabeleceu um vínculo, né? Então, assim, de acordo com o que o contato que eu tive com você, você me passou a ser uma pessoa confiável. A partir daí, então, eu vou estabelecer um vínculo com você. Eu vou me relacionar com você, né? E às vezes esse relacionamento vira o quê? Uma amizade, uma coisa até mais pessoal em que você se sente segura para contar para alguém um sentimento, às vezes uma questão mais íntima, você, sei lá, brigou com alguém, aí vamos pegar a situação da faculdade, né? Você sente segurança naquela pessoa e você chega ali para a aula e você conta para aquela pessoa, eu estou muito triste, porque eu briguei com a minha mãe, aconteceu, e aí você até conta o que aconteceu. Mas para que você conte isso, você precisa sentir uma confiança na pessoa, tá? Se você não tem, você não fala. Os contatos, eles são... Se você não tem confiança, o que acontece? Os contatos, eles são superficiais, né? Eles são sem esse vínculo, não houve, não foi estabelecido esse vínculo aqui, você não sentiu confiança naquela pessoa, tá? Então, o relacionamento interpessoal, ele vai falar principalmente, né, sobre a competência interpessoal. E para a gente falar de competência interpessoal, a gente vai voltar naquela questão do chá. A gente já falou sobre chá nas aulas?
Chegamos a falar sobre isso? Não. Eu não, acho que não. Nós tivemos 2 aulas Não. presenciais só, né? Sim. E Isso. Foi só sobre a história da psicologia, as Isso. escolas. Do Freud, do behaviorismo. Aí Isso. depois foi uma aula mais teórica, né? foi. Então a gente não falou sobre o chá. Vocês já ouviram falar sobre chá? Chá é uma Não. teoria muito utilizada nas empresas, tá? E ela é muito utilizada, inclusive, em treinamento. E é uma teoria que ela fala sobre competência, né? Na verdade, é uma teoria que ela explica de onde vem a competência, tá? Então, o que significa o chá, né? Quando eu falo de ambiente organizacional, a gente tem que lembrar sempre do local onde a gente vai trabalhar, né? Então, assim, qualquer local onde você vai desenvolver ali a sua atividade, ele é um ambiente de trabalho. Então, se for uma clínica, é um ambiente de trabalho. Se for um hospital, é um ambiente de trabalho. Se for uma escola, é um ambiente de trabalho. Então, sempre, independente do segmento, ele sempre vai ser um ambiente organizacional. E o chá, ele fala sobre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, tá? Então, o que significa conhecimentos, habilidades e atitudes? Que é aqui, ó, o chá, tá? Conhecimentos, ele vai falar... Então, assim, as competências, elas estão sempre divididas em técnicas, que é esse verdinho aqui, e as comportamentais, tá? As técnicas, a gente está vendo aqui que é o CH, né? O C de conhecimento e a habilidade. Então, o conhecimento significa saber. O que é o conhecimento, gente? É você ter a informação. Por isso que o verbo ligado ao conhecimento é o saber, né? Então, vamos considerar um profissional, ok? Todo profissional, ele precisa ter o chá. Todo profissional, ele precisa ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos no sentido de saber, ter informação sobre aquela área, ter informação sobre a área de formação dele, né? Informação sobre a área de formação acadêmica, de estudo, aquilo que ele está estudando. Então, veja, conhecimento, por isso que a gente fala muito, né? Os professores falam muito, precisa ler, você precisa conhecer, você precisa saber sobre um determinado assunto, tá? A habilidade é o saber fazer. O que seria uma habilidade? Seria a prática, tá? Então, seria você exercitar o seu conhecimento. Então, você vai desenvolver a habilidade de trabalhar naquela área, naquele segmento, né? Então, você precisa saber fazer. Então, saber e saber fazer estão ligadas ao técnico, né? E a atitude, ela está ligada ao aspecto comportamental. O que significa atitude? O querer fazer. Então, dentro do chá, a gente diz o seguinte, veja, um profissional, para ele ser considerado competente, ele precisa ter aqui, olha, onde que surge a competência? Vocês estão vendo aqui o pretinho? A interseção, tá vendo? Olha, a intersecção das bolinhas aqui, dos círculos, né? Então, você tem o conhecimento, então um pedacinho aqui do verde, né? Você tem a habilidade, um pedacinho do vermelho, e a atitude, um pedacinho do azul. Onde que está a competência? O profissional, ele vai ter competência quando ele tiver conhecimento, habilidade e atitude, tá?
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Veja, às vezes a gente tem profissional, vou voltar aqui, às vezes a gente tem profissional que ele tem conhecimento, mas ele não tem a prática. Ele até tem atitude, ele quer fazer, ele tem interesse em se desenvolver, mas ele não tem a prática. Então, ele ainda não está com a formação total. Ele precisa desenvolver a habilidade. Alguém tem algum exemplo para me dar de um profissional que tem habilidade, que tem conhecimento, mas falta habilidade? Tem conhecimento, tem atitude, mas falta habilidade? Não. Não? Dá um exemplo para vocês. O estagiário. O estagiário, ele tem conhecimento porque ele está estudando, então ele tem bastante bagagem, ele tem bastante conhecimento, mas ele não tem a prática. E ele tem atitude, porque ele quer fazer, ele quer resolver, mas falta a questão da habilidade, vocês percebem? Ele tem postura, ele tem atitude, ele quer fazer, ele quer resolver, ele tem a vontade, porém falta prática. O estagiário é um exemplo, né? Por exemplo, quando vocês têm aí na empresa, imagina um profissional que ele é muito antigo de casa, isso é bastante comum nas empresas. Ele é antigo de empresa, ele parou num determinado momento em termos de conhecimento, parou de estudar, parou de fazer curso. Por quê? Ele tem muita prática naquele segmento que ele faz, ele tem muita experiência naquele segmento. E ele até resolve, ele até tem atitude, mas falta para ele o quê? O conhecimento. Então, às vezes, uma atualização, uma informação, uma legislação nova, às vezes entra alguma legislação e a pessoa não sabe lidar com aquilo, é a falta do conhecimento. Entenderam? Tudo bem? Sim, tudo bem. E atitude? Às vezes a pessoa, ela tem o conhecimento, ela tem a prática, só que ela não quer fazer. Então, um exemplo disso são profissionais, assim, que eles até sabem, vocês devem lidar com pessoas assim no dia a dia, né? Na área de atuação de vocês. São pessoas que elas sabem o que tem que fazer, têm a prática, têm o conhecimento, mas ela fala, não vou resolver não. Manda para o outro. Não tô afim não. Ou então, né, aquele famoso, eu não ganho para isso, então eu não vou resolver, passa para o outro, tá? Deu para ficar clara essa questão do chá? Pergunta. Sim. Isso tem a ver com relacionamento interpessoal. Onde é que entra o relacionamento interpessoal nesse contexto? Vamos lá? Interpessoal? Relacionamento. A gente começou a aula falando sobre relacionamento interpessoal, certo? Sim. Onde entra o relacionamento interpessoal nessa teoria do Shaw? Qual a relação disso com a aula? Gente, eu vou tomando água porque a gente vai falando e vai secando a boca, tá? A gente fala mais de uma hora seguido aqui. Vamos lá, que tem a ver o relacionamento interpessoal com o chá. Onde que entra aqui nesse contexto? Nas atitudes, talvez? Nas atitudes? Isso, exatamente, nas atitudes. Então, lembrando que assim, olha, nós temos os aspectos técnicos e temos os aspectos comportamentais. Então, o relacionamento interpessoal, ele entra nas atitudes, tá? Então, o fato de, por exemplo, você querer fazer algo ou não querer fazer algo está vinculado a um comportamento profissional da pessoa,
certo? E esse comportamento, ele vai certamente interferir no relacionamento interpessoal. Alguém tem algum exemplo? Exemplos práticos, gente, do dia a dia, de relacionamento interpessoal. E aí vocês trazem aqui para a teoria. Você trabalha numa clínica. E aí você precisa de uma ajuda de um colega. Ou vamos até pegar uma situação bem simples. Você é fisioterapeuta de uma clínica. E aí você precisa agendar um horário com o seu paciente. Você pede para a pessoa agendar para você, sei lá, pessoa que trabalha na clínica, que faz a recepção, que faz os agendamentos. Você fala, você pode agendar para mim? E ela não faz esse agendamento. Como é que fica o relacionamento aí? Explica para mim, qual que é a relação da coisa? A relação fica ruim, né? Porque ela não teve empatia. isso, ela não teve atitude, né? Ela não teve marcou. atitude. E aí interfere. Aí você deixa de confiar, você concorda? Lembra da história da confiança? Sim. Você deixa de confiar na pessoa. E isso interfere no relacionamento também. Interfere no relacionamento. Aí você vai ficar, então, será que eu posso mandar todos os meus pacientes para essa pessoa, para ela agendar? Será que ela vai agendar? Será que ela vai esquecer? Né? Ou então, vamos pegar um caso inverso, né, que pode te dar muito problema. Você está com a sua agenda cheia, assim, então, seus pacientes estão todos agendados e você tem um problema pessoal, um mal-estar, teve que... Aí você liga para a pessoa e fala, você pode, por gentileza, desmarcar os meus atendimentos? E a pessoa não desmarca. E os seus pacientes vão até lá, quando chega lá, aí o paciente também fica bravo, porque ele vai até lá, ele se desloca, quando chega lá você não está. Você percebe que assim, que são atitudes pequenas, né? Coisas simples, que elas interferem no dia a dia dos relacionamentos interpessoais? Vocês estão conseguindo relacionar isso com o seu dia a dia? Vocês conseguem trazer isso para a sua rotina de trabalho, para a sua rotina do seu dia a dia? Sim. Pessoas, tá todo mundo aí? Todo mundo conectado? Sim. Tem uma pergunta? Não? Não. Tá bom. Então, o que é competência? A gente tem aqui a definição de competência, né? Um conjunto de conhecimento. Então, a definição é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são diferenciais em cada pessoa, né? Então, cada pessoa, todos nós temos o chá, né? Então, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades, eu tenho atitudes. Pode ser que eu tenha mais habilidade, menos conhecimento, mais atitude. Pode ser que o outro tenha menos atitude, mais conhecimento. Então, é um contexto. Isso, ter mais ou menos, é que vai formar aí, vai fazer um diferencial na pessoa, né? E isso vai impactar no desempenho dessa pessoa, tá certo? E principalmente no desempenho e nos resultados obtidos, né? Então, veja, o fato, por que no resultado obtido e no meu desempenho? Se eu faço mais, eu tenho um desempenho melhor. Se eu faço menos, eu tenho um desempenho pior, né? E aqui tem uma coisa muito interessante de você avaliar, que eu acho que eu já comentei com vocês, sobre o termo competitividade. Já falei para vocês o que é competitividade, não falei? O que é competitividade? Gente, vocês anotam esses termos? Estão anotando no caderno algumas dicas? Porque assim, olha, são muitos termos. Então, às vezes, a gente está falando aqui no slide, mas é importante que vocês
façam algumas anotações, né? Então, por exemplo, competitividade, ele está relacionado a uma palavrinha chamada diferencial. Né? Então, assim, o que é ser competitivo? É você ter um diferencial. Tá? Então, quando eu falo de conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Se a pessoa ela tem o conhecimento, ela tem as habilidades e ela tem as atitudes, ela tem um diferencial, ela tem competência. E essa competência vai fazer com que ela tenha um desempenho diferenciado. Se ela tem um desempenho bom, ela vai atingir resultados. Então, uma coisa leva a outra, vocês percebem? Tá? Então, você só vai conseguir atingir os seus resultados, você só vai conseguir chegar no seu objetivo, na sua meta, se você se envolver, se você melhorar o seu desempenho, se você for atrás daquilo que é necessário, certo? Tá? Então, as competências, elas são um conjunto de qualificações que permite a pessoa ter um desempenho diferenciado. Quando que eu tenho um desempenho diferenciado? Quando eu tenho conhecimento do assunto, quando eu tenho experiência, quando eu tenho prática e quando eu tenho atitude. Quando eu vou fazer, aí eu vou e faço, tá? Então, isso é ter a competência, ok? Aqui nesse slide, vocês têm aqui, olha, competências técnicas e comportamentais, né, o que eu falei até agora. Só que aqui a diferença desse slide é que ele te dá aqui alguns exemplos. Então, com competência técnica, né, ter conhecimento e ter a prática. Conhecimento, então, por exemplo, conhecimento em idiomas, conhecimento em normas, em técnicas, né? Conhecimento em ferramentas. Às vezes você tem experiência ou conhecimento em lidar com algumas ferramentas da sua empresa. Você tem experiência, por exemplo, em cálculos matemáticos. Então, você tem um diferencial que é uma habilidade de cálculo, tá certo? E a atitude que envolve a atitude, né? A atitude envolve iniciativa, criatividade, comunicação, flexibilidade, né? E o relacionamento. Então, o relacionamento está aqui dentro do aspecto comportamental. Você saber se relacionar com as pessoas. Para a gente se relacionar com as pessoas, a gente precisa saber se relacionar. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, por isso que a gente está falando tanto de relacionamento hoje, né? Então, assim, para você se relacionar com o seu paciente, você precisa ter uma postura, você precisa, lembra do ouvir ativo? Você precisa ouvir o seu paciente de forma ativa, né? Você dar atenção para essa pessoa. Então, é por isso que a gente está enfatizando tanto essa questão do relacionamento, tá? Então, no ambiente de trabalho, a gente sempre vai ter as competências técnicas e as comportamentais, né? E, veja, dentro das comportamentais, a gente tem a competência interpessoal, que é justamente a habilidade de lidar de forma eficaz com as outras pessoas, de forma adequada às necessidades de cada um, considerando, né, a exigência daquela situação, certo? Então, você precisa considerar a situação que a pessoa está inserida. Numa situação da área da saúde, que a gente já falou em outras áreas, então, assim, as aulas anteriores, você vai... Qual que é o objetivo dessa disciplina? Você ir somando, né? Você ir somando tudo que é necessário para compor a tua postura profissional. De que forma que você precisa adquirir uma postura para lidar com o outro, né? Uma postura profissional, uma postura
para se relacionar com o teu paciente, certo? E aí você, né, a partir do momento que você tem uma postura diferenciada, você tem maiores resultados, certo? Então, aqui a gente tem, veja, competência interpessoal, novamente aquela mesma definição, né? Habilidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais e de se relacionar com as pessoas, né? Sabendo aí a necessidade de cada uma e a exigência da situação. Então, a competência interpessoal, ela vai estar ligada principalmente ao respeito às diferenças individuais, à comunicação efetiva, né? Lembra daquela história do ouvir ativo, né? Ao feedback que você precisa dar para o outro, né? O feedback produtivo, você dar um feedback construtivo. Veja, o que é feedback, gente? O que é feedback? Já ouviram esse termo? É uma resposta positiva ou negativa. Isso, uma resposta. Um feedback é como se fosse um retorno, né? Então a gente chama retorno. A tradução de feedback é uma palavra em inglês que ela significa retorno. Então, quando a gente fala que eu vou te dar um feedback, eu vou te dar um retorno de alguma coisa, eu vou falar alguma coisa para você sobre algum assunto, como se fosse, como vocês falaram, uma resposta, tá? Então, a gente fala muito, por exemplo, de feedback de desempenho, tá certo? Vou dar um feedback relacionado ao desempenho, ao seu desempenho. Você está fazendo um tratamento ali, você está fazendo fisioterapia numa pessoa. Vai chegar um determinado momento que você vai ter que dar um feedback para essa pessoa, não vai ter que dar? Como é que ela está se saindo? Ou você está fazendo ali o acompanhamento de alimentar ali, da alimentação de uma pessoa. Ela te procurou, você como nutricionista, você prescreveu ali uma dieta e você vai ter que fazer um acompanhamento daquilo. Vai chegar um momento em que você vai ter que dar um feedback para saber se está tendo retorno ou não, se está tendo evolução ou não, se a pessoa está estagnada ou não. Então, você vai precisar desenvolver, né? Você vai ter que dar esse feedback. Feedback é algo que você pode fazer deve fazer de forma construtiva, apontando o que a pessoa já tem de bom, que ela melhorou, porém ela tem mais algumas coisas para melhorar. E a gente sabe, por aí, a gente ouve, ou a gente já vivenciou, ou já presenciou situações de feedback inadequados. Certo? Alguém tem algum feedback inadequado para contar? O que seria um feedback inadequado? Uma resposta mais seca, mais ríspida. Vocês têm algum feedback para dar, gente? Alguma experiência? Graças a Deus, não. No caso, então. Que bom. É chato, meu Deus do céu. Eu já passei por isso. Já passou, Gabriel? Já. O que aconteceu? Meu chefe pegou no meu pé um tempo. Ficou pegando no meu pé. Aí o que acontece? Na hora de te dar ele foi te dar um feedback do seu desempenho, né? E na hora dele te dar um feedback, ao invés dele te dar, então, de uma forma positiva, de uma forma construtiva, ele foi mais ríspido, né? Foi mais seco. E tem gente que até chega até a ser um pouco mais grosseiro, assim, na forma de se colocar. Então, por isso que a gente precisa ter tanto cuidado com essa questão de relacionamento interpessoal. Tá certo? Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Às vezes eu acho que não tem ninguém. Sim. Eu tô. Tá bom. Sim.
Então, tá bom. Então, veja, a competência, então, ela está relacionada aqui ao respeito às diferenças individuais, à comunicação efetiva, né? Ao controle emocional. O que é controle emocional, gente? Por que tem que ter controle emocional nos relacionamentos? Vamos falar um pouquinho disso? Professora, tá no slide 8 ainda? 12? Porque o 12? meu tá no, Vai lá pro 12. o meu tá no 8. Pula lá no 12. O 8 é esse daqui, do desenho da competência. Já falei de outras Isso. coisas. Isso, olha lá. Ele tá no 12. Gente, o que é? Vamos falar um pouquinho? Agora eu vou ouvir vocês. O que é o equilíbrio emocional no relacionamento? Conta pra mim. É horrível. O que é o controle emocional? O que quer dizer controle emocional? Conta. Eu acho que é saber se controlar, entendeu? Algumas emoções, porque tem pessoas que têm as emoções à flor da pele, eu mesmo sou um desses. Então, Você é tem que assim, saber controlar. Sim. Sou bem exato. dramático. Dramático? Não, dramático ainda, o duro é quando a pessoa ela é mais agressiva, por exemplo, né? A pessoa Então, emotiva, né? Isso. Então você veja, você tem várias situações, né? Então o que é o controle emocional? Você está se relacionando com alguém, ok? E aí, relacionando, o que eu quero dizer assim, qualquer tipo de relacionamento profissional, relacionamento, você está interagindo com o outro. E aí você precisa ter o controle emocional. O que é controlar as suas emoções? Você manter o equilíbrio, tá? Então, por exemplo, tem gente que só quer resolver as coisas no barraco, certo? É verdade. Só quer resolver no grito. E às Mas vezes às vezes perde é a... necessário. Hã? Às vezes é necessário. Não, mas você tem que avaliar. Você precisa Sim. ter o equilíbrio para Sim. avaliar. Eu concordo, tem situações que assim, você precisa ser, não é para fazer barraco, mas eu digo assim, você precisa ser mais bravo para que você consiga obter uma. Mas assim, se você tem uma atitude em que você perde a razão, então quando a gente fala de equilíbrio, é quando você perde o equilíbrio. Você, Gabriel, você pode ser um pouco mais bravo sem perder o equilíbrio, você concorda? Sim. Não é? Sim. Você precisa ser mais. Lembra que eu falei para vocês sobre razão e emoção? Se você for mais racional, se você buscar justificativa, se você colocar coisas assim que fazem sentido, você não perde a sua razão. É diferente de você querer gritar, berrar e conseguir as coisas no grito. Aí você perde a razão. É isso que Mas é o equilíbrio. aí no caso, quando eu fico bravo, aí eu choro e começo a tremer. Então, que aí é a emoção, né? Isso. Lembra da razão e da emoção? Razão e emoção. Razão é quando você é mais racional. Você para, pensa, analisa e vai buscar justificativas, né? Emoção é quando você deixa, lembra do id e do superego, né? Emoção é quando você deixa o teu id falar mais alto. Então, é quando você deixa a emoção tomar conta. Aí você também perde o controle. Chorou, perdeu o controle, não é não? É, Hã? com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Tudo bem aqui sobre a questão da competência interpessoal? Tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Então, assim, para que tenha aí uma boa habilidade interpessoal, né, a gente precisa aí considerar 3 critérios, né?
ter uma boa percepção da situação. Então, eu perceber a situação que está acontecendo naquele momento, isso é uma questão de treino, tá, gente? A experiência, o treino te leva a perceber a situação. Se você controla as suas emoções, você consegue enxergar que aquela situação ali não tá legal, e aí você consegue conduzir a coisa, tá? Quando você se envolve na situação, você não consegue perceber, né? Perceber no sentido de perceber o que está acontecendo ali, tá? Habilidade para resolver os problemas, né? E solução de tal forma que, assim, as pessoas considerem que foi uma solução eficiente, assim, houve resultado, então as pessoas ficam satisfeitas, tá? Então, esse relacionamento interpessoal, né, ele acontece aqui no ciclo atividade, interação e sentimento, tá? Então, é um ciclo, né? Atividade, interação, sentimento, e aí ele vai caminhando aí de forma assim, tá? E aí, para finalizar aqui o assunto, né? Todo relacionamento, a gente fala que para existir um relacionamento aí, para que você tenha um relacionamento, uma visão, né, melhor da situação, você precisa ter o quê? Empatia, né? Vocês leram um textozinho lá, de 2 folhinhas? Quem leu? O que ele fala sobre empatia ali? O que ele falou sobre empatia? Se colocar no lugar do outro. Aham. E tem um pedacinho dele lá embaixo, porque assim, aquele texto é um texto bem pequenininho, que ele faz uma síntese do livro, né? E ele fala um pouquinho de cada capítulo. Então, ele fala que tem uma parte ali que fala da empatia entre pais e filhos, né? E tem uma outra parte que ele fala da empatia para os profissionais da saúde, né? O que ele fala naquele momento dos profissionais da saúde? O que vocês leram ali? Ninguém leu? Pessoal? Oi? Professora, eu li, mas eu não lembro. No cantinho, então. Como é que vocês leem? Conta para mim, como é que vocês leem? Passa o olho. Como é que vocês leem um texto? Eu só dei uma olhada, para falar a verdade. Eu Então, não li muito a fundo, não. então para a gente ler, o ideal para a gente ler e guardar, quando a gente vai, quando a gente está pedindo para vocês lerem esses textos, o que é para fazer? Você ler e sinalizar, né? Você printar, você passar um marca-texto nas ideias principais, para que a gente possa discutir as ideias principais, tá? Então, veja, ali ele fala da diferença de você ter empatia quando você trabalha na área da saúde, ou seja, você se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente já discutiu isso. O teu paciente, quando você trabalha na área da saúde, o teu paciente, ele já vem te buscar com uma condição diferenciada. Ele é um cliente diferenciado. Ele tem ali um problema de saúde. Ele tem uma questão para resolver. Então, ele é um paciente diferenciado. E o profissional da área da saúde, ele precisa aprender, né? Ele precisa ter empatia, ele precisa entender o que é empatia e se colocar no lugar do outro. Né? Professora. Então, oi. No artigo ele fala sobre, tipo, no início, tipo, você é fisioterapeuta, né? Ele fala que, um exemplo, eu no auge da minha profissão, eu vou ter uma super empatia. E com o tempo vai regredindo pelo processo de estresse, né,
do trabalho. Tipo, dia a dia eu vou ver situações que vão me deixar menos empática. Exatamente. E aí você precisa ter o controle, você tem que ter consciência disso para você não perder a empatia, entendeu? Então, assim, é importante Sim. você saber que existe esse processo, que isso pode acontecer, né? É importante você ler sobre esse tema e ter a consciência de que isso pode acontecer, justamente para que com o tempo de experiência você não vá perdendo essa situação. Pela própria situação de estresse, né? Por quê? Por que o estresse com um profissional da saúde? Porque todos os dias você vai atender pessoas que têm ali alguma situação diferenciada. Situação diferentes, né? Exatamente. Tá? Aí, porque Então, tá por exemplo, lidando com pessoas também, né? Porque... sim, a gente não pode esquecer que, assim, né, é o atendimento a pessoas. E trabalhar com Sim. pessoas, gente, é muito Uh, difícil. com certeza. Dificilmente você vai agradar 100%. Sempre Sim. vai ter gente que não vai gostar, que vai estar insatisfeito, que vai falar que não é legal, que não presta, enfim, sempre vai ter alguma coisa assim. Que é aquele feedback lá, né? Lembra da história do feedback? Você pode ter feedbacks negativos, entendeu? Então, a experiência, ela pode te levar a uma situação de estresse mesmo. Na verdade, assim, toda profissão, né? Eu sempre falo isso. Toda profissão, ela tem os aspectos positivos e toda profissão tem os aspectos negativos. Tem alguma coisa ali que você não vai gostar, alguma coisa que você não acha que é tão legal, mas que você precisa fazer. E são esses aspectos negativos que nos levam ao estresse, entendeu? Que a gente, alguma coisa que a gente tem que fazer, mas que a gente não gosta, né? Então te leva a um estresse, sim, tá? Então, assim, a empatia, veja, a empatia, ter empatia significa se colocar no lugar do outro, né? Olha esse primeiro parágrafo aqui, ó. A empatia é uma disposição para ouvir. Lembra da história do ouvir ativo? Você ouvir realmente a pessoa e participar desse discurso, de forma que a pessoa ela está percebendo que você está ouvindo ela, né? Ter empatia significa você se colocar no lugar do outro. É a resposta emocional que ela aparece como resultado daquilo que você percebeu da situação do outro. Então, veja, o que significa aqui essa percepção da situação da outra pessoa? Eu estou vendo que a pessoa está passando por uma situação, né? E eu preciso o quê? Eu vou dar uma resposta emocional para aquela situação que eu estou vendo. Essa resposta emocional pode ser de várias formas. Então, assim, pode ser uma atenção especial, uma receptividade especial, um ouvir ativo. E se não for uma empatia legal, a pessoa... Vocês já foram, por exemplo, sempre falo sobre isso, porque assim, existem muitas experiências, né? Já passou em alguma consulta médica em que o médico ele não teve empatia, assim, ele não te deu nenhuma atenção? Sim. Ele não se colocou no seu lugar, assim, ele simplesmente te tratou como um número. Percebe que não houve uma empatia ali, né? E você percebe claramente. Essa falta de empatia, ela compromete o atendimento, ela comprometeu o relacionamento, certo? Pessoas Certo. entenderam? Tá Sim. bom. Então, veja, a empatia na área da saúde, ela é muito importante, né, para ela é muito importante ali para aproximar, né, a empatia ela é fundamental para aproximar o profissional do seu paciente, tá?
A hora que você aproxima do seu paciente, o teu paciente, ele sente segurança em você, certo? E ele retorna, ele volta. Quando o paciente ele tem segurança, quando você passa em algum lugar que você sentiu segurança naquele profissional, você indica aquela pessoa, você volta lá, você tem vontade de falar com aquela pessoa, você faz as orientações que foram dadas, né? Mas precisa haver essa empatia. Quando não tem empatia, você sai de lá, além de não voltar, você fala, não vai naquele, você não indica, você não vai naquele lugar não, porque não vale a pena. Foi exatamente a falta de empatia, aquele primeiro contato. E o primeiro contato, gente, aqui nesse capítulo aqui, se vocês forem ler no livro, buscar no material didático, ele fala muito assim do primeiro contato, daquele velho ditado que a gente ouve muito, né? A primeira impressão é a que fica. Então, assim, se não houve uma empatia com aquele profissional, com aquele médico, com aquele fisioterapeuta, com aquela nutricionista, tá? A pessoa ela não vai retornar. Ela não vai confiar no trabalho daquela pessoa. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso, tá? E para fechar, então, essa questão aqui do relacionamento interpessoal, essa aula é uma aula que a gente ia fazer aqui no presencial, que a gente faria aí com alguns exercícios práticos, com algumas dinâmicas de grupo para a gente discutir esses temas, né? Tem umas dinâmicas de grupo bem legal sobre empatia. Então, o indivíduo ele tem dificuldade aí, né? Quando o indivíduo ele tem dificuldade para se comportar de forma esperada, ele demonstra que ele não está ajustado ao ambiente, né? Então, se você não tem essa empatia, se você não tem essa integração no relacionamento interpessoal, quando você tem uma postura diferenciada, significa o quê? Que você tem uma dificuldade de adaptação, né? E aí você precisa tomar cuidado quando você for trabalhar na área da saúde. São questões assim para se pensar, entendeu? Para você avaliar no sentido de que você vai ser um profissional da área da saúde. Então, tem alguns aspectos que eles são fundamentais, que você precisa rever, né? Em termos, assim, principalmente de postura, daquela questão lá das atitudes do chá, tá? E é isso, gente. Perguntas, vocês queiram fazer, dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão quietinhos hoje? Vamos lá. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Pessoal? Não. Não, professora. Não? Tudo bem? Nenhuma pergunta sobre prova, trabalho? E os trabalhos, como estão? Tá. Oi? Preocupada, né, professora? Tá o quê? Ótimo. Tá ótimo. Preocupada. Tá preocupada com o trabalho? É porque eu mandei a atividade pra você e você não viu, aí agora eu tô com a cabeça Não, vou ver nesse fim de semana aí que tem o feriado. A gente tem um tempo maior para devolutivo. Mas acho que foram 2 grupos só que me mandaram trabalho. A maioria não mandou nada. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer sobre esses trabalhos? Eu deixei a entrega dos trabalhos mais para o final do mês. E ninguém tem pergunta para fazer também? Não. Então, o legal é que agora, essas últimas aulas, a gente está entrando nos temas do trabalho, né? Então, a gente está conseguindo mais se familiarizar com os temas. Associar tá sendo legal. com o material. E não é tão complicado. Como você falou, os últimos assuntos, eles são bem dentro, né, do nosso cotidiano, então não são de difícil assimilação. Bem eles são bem tranquilo. São só os termos técnicos, assim, que vocês não conheciam, que vocês precisam só assimilar,
associar, pegar um termo técnico desse e trazer para o seu dia a dia para você compreender um pouco melhor, entendeu? Só, mas assim, não é nada complexo, não. As aulas são bem tranquilas. Ok? Nenhuma dúvida, então, gente? Nenhuma pergunta? Não? Não. Tá bom. Então, eu vou encerrar. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se tiverem dúvida ou lembrarem de alguma coisa depois, aí vocês me chamam aqui pelo grupo, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Tudo bem. Tá Ok. bom. Obrigada, boa noite. Boa E aí, a noite. gente Boa se fala. noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, professora.